Tá chegando, então, dia 20 de abril agora, Dia Mundial da Maconha, a gente provavelmente vai fazer um evento no centro, né? Estamos combinando com a galera aí pra marcar a data e organizando tudo pra marcha aí desse ano, que deve vir em outubro aí, ano eleitoral, muito importante a gente estar nas ruas aí, dando a nossa cara, né, e travando a nossa luta com bastante seriedade aí, esse ano é importantíssimo a gente mostrar que cannabis é maconha, né? Cannabis está avançando e tem muito maconheiro aí, muita gente ainda morrendo todos os dias por conta da guerra às drogas. E esse é o nosso papel aí, enquanto marcha, é estar alertando a galera sobre isso e levando essa informação para todo mundo para a gente trazer mais pessoas para o debate. Yeah. Fala um pouquinho então da tua trajetória e como é que tu começou, né, nessa caminhada aí. Pô, galera, então 2007, precisamente aqui em Florianópolis, foi criado o Instituto Nacional da Cannabis. Na época era a primeira entidade, né, social canábica, assim, vamos dizer, para tratar sobre o tema. Ainda com uma necessidade muito grande de quebra do preconceito, né, o estigma do maconheiro muito forte. Então, a princípio, a gente trouxe esse debate já naquela época para falar sobre o que a cannabis podia proporcionar para a sociedade, tanto na questão industrial como medicinal, e também tratando o tema da legalização. E em 2008 fizemos a primeira marcha aqui em Florianópolis. Desde então eu me encaro como um ser político, né? Fazendo política, que na verdade viver hoje em dia já é um ato político bem complicado. Então comecei a atuar dentro de movimentos, né? Dentro de juventudes, levando a pauta da legalização, levando essa pauta da legalização da maconha como algo que pode libertar uma juventude que vem aí sofrendo pra caramba ao longo dos anos em função da guerra. E a minha vida passou a ser isso, trabalhar e nas horas vagas me dedicar, levando essa informação para mais pessoas, organizando marchas, não só em Florianópolis como em outros lugares, né, organizando a luta como um todo. E principalmente falando do ponto de vista sobre a ótica antiproibicionista, né? Que abarca uma série de coisas, não é só para fumar, a gente costuma dizer que nós marchamos. Então, você ser antiproibicionista, defender a legalização da maconha, você estar falando sobre uma série de outras coisas que a proibição levou no nosso Brasil, né? Que é esse massacre da juventude que a gente vê diariamente, e Florianópolis não é diferente. Essa parada aí E que estão fazendo agora em Floripa, né, especificamente da multa, o que tu acha dessa parada aí? Ah, galera, a gente vai entrar nessa onda das multas. Como que eu posso falar? A pergunta de vocês anterior foi com relação a gente, como que a gente foi parar nessa história. E ao longo desses anos, a Marcha da Maconha, não só aqui, como em todos os outros estados, São Paulo, Rio de Janeiro, travou uma série de batalhas que, por exemplo, culminou com aquela discussão que rolou no STF há mais ou menos há um ano atrás, que falava sobre a questão do porte, né? Tratava ali de um caso em específico, que foi uma pessoa lá em São Paulo que foi pega com uma quantidade irrisória de maconha e foi parar dentro da detenção. E aí os advogados naquele momento entraram com uma ação, advogados ligados às marchas de todo o Brasil, e conseguiram fazer com que aquele processo subisse ao STF, ao Supremo Tribunal Federal, com um recurso extraordinário, 635, 659. Então foram vários anos para que o Supremo pudesse fazer o julgamento. A gente tinha, a princípio, um placar de 3-0 da primeira vez que eles iniciaram a votação. E ao perceberem que estava indo para o caminho de ser aprovado, alguém ali que era contra pediu vistas no processo. E naquela época o Supremo não tinha prazo para julgar essas vistas. Então foram vários anos até que retornou ao processo. Então a gente fez uma campanha chamada de Descriminaliza a STF, que propunha, entre outras coisas, que o Supremo recobrasse ali, né, retomasse o julgamento da DCRE para que chegasse no veredito final. Isso aconteceu no ano passado, descriminalizou o porte, né, de maconha para até 40 gramas para consumo pessoal e o porte de até 6 plantas fêmeas dentro de casa. E o entendimento final é que os outros órgãos Mas possam o discutir isso, porte né? de plantas, no caso, seria só para quem tem ali a permissão que eles já estão Então, dando, ou o porte é para todo aí é que usuário tá. de cannabis que é civil? Essa é a questão. Existe o HC hoje. Pessoas que entram com um processo, um habeas corpus, solicitando o plantio em função do uso medicinal, etc., e terapêutico.
não era um HC. Ali era uma permissão realmente de portar. Por exemplo, todo usuário de maconha poderia ter na sua casa 6 pés, desde que caracterizado para o seu próprio consumo. O que ficou muito vago no julgamento foi como regularizar essa discussão e como regulamentar aquilo que o Supremo julgou. Se para descriminalizar já é difícil para tu ter o porte, imagino para planta, né? Que já É, é pelo uma que eu entendi, parada assim, ó, mais que tem que coordenar mais, né? não é que tu pode ter, é que se te pegarem com aquele até 40 gramas, tu não vai preso. Tipo assim, não é Porque que é tu é o legalizado, mas é usuário. que tu não Não, vai mas é se, não é descriminalizado, né? contado Esse que é o com... descriminalizado. Então, Então, mas mas aí aí... é que tá. O que o Tupan traz é importante porque é, o entendimento era sobre ser crime ou não ser crime. E aí o que ele traz é correto. Por quê? O julgamento foi para falar assim, ó, a partir de hoje não é mais crime você portar até 40 gramas ou você ter 6 pés de plantas fêmeas na sua casa para consumo pessoal. Isso não quer dizer que esteja, como você mencionou, descriminalizado e liberado para que todo mundo ande com 40 gramas na rua ou com 6 pés de planta dentro de casa. Justamente por conta dessa falta de uma organicidade na lei. O que deveria acontecer, que foi o que o Supremo pediu, para que os órgãos, né, Congresso, Anvisa, Ministério da Justiça, para que todos os órgãos sentem nesses próximos anos, que estipularam na época até um certo prazo, eles deram 6 meses, 180 dias, mas para que tentam propor uma lei em comum que facilite esse entendimento geral da população e principalmente que oriente a abordagem policial, né? Porque o que acontece hoje, na verdade, é o que veio com as multas agora, que, por exemplo, as multas vieram no sentido educativo, né, essa foi a ideia principal do governo de Santa Catarina, do projeto de lei que saiu ali da Assembleia, de que fumar maconha em espaços públicos não é interessante porque você está invadindo aí a privacidade alheia, né, a liberdade do outro. Até um pouco de hipocrisia existe nesse sentido, Porque o porque cigarro, muita gente fuma aí na fuma rua e cigarro, na parada de ônibus, tudo que é fuma lugar, né? Dentro dos cigarro, bares, às vezes. bebe cerveja, É. bebe uísque, né? Muitas vezes na presença de crianças, né? Os próprios pais. Então, a lei tinha essa ideia, mas no fundo ela está multando hoje em dia pessoas que estão sendo encontradas nas ruas, em uma festa, uma balada, ou saindo da escola, ou de um bar, ou de qualquer outro lugar, portando maconha em pequenas quantidades, estão tomando essa multa, sem estarem fazendo uso no espaço público, né? Sem existir essa prova. Então, confunde inclusive a gente, porque tem como sobressair essa legislação estadual sobre uma legislação federal? Se o Supremo julgou, descriminalizou, no caso, o consumo, o porte, né, da planta. E como é que o Estado de Santa Catarina agora vai criminalizar isso, né? Então, na verdade, também não está criminalizando porque você não está sendo preso, você não está sendo coagido a ir a uma delegacia, a fazer nada. Existe uma sanção administrativa, que eles chamam uma multa no valor de R$ 1.518. E o entendimento dos advogados até hoje da marcha é que eles estão criando uma duplicidade na lei. Então, estão legislando em cima de uma lei que já existe e que, inclusive, propõe sanções administrativas, que são referência, por exemplo, um serviço comunitário, ajudar a pintar uma escola lá um dia, como já existia até no próprio, quando você assinava um termo circunstanciado antigamente, antes dessa lei, por porte pequeno, você já, às vezes, vou pagar R$ 300 para o Instituto do Câncer e você está aliviado. Você continuava sendo um réu primário, mas você tinha uma sanção ali administrativa. Agora, R$ 1.518 hoje é o salário mínimo. E é isso que está matando a nossa juventude na rua e que, na minha opinião, está fazendo ainda com que os policiais tenham mais vontade de abordar as pessoas, entendeu? E multá-las justamente por saber que está lesando aquela pessoa financeiramente, né? E levando um problemão para aquela pessoa. Então, eu acho que esse vai ser um dos grandes temas hoje da nossa discussão em Santa Catarina no momento, é como reverter essa multa, como provar que ela é inconstitucional, em quais pontos são e como a gente vai mobilizar isso, entendeu? Essas multas, como que tá andando ali, vamos supor, com ou um baseado bolado ou 10 gramas de cannabis. Tá dentro da lei, mas não dentro da lei daqui de Santa Catarina, né? Que eles botaram essa acima da multa, né? E disso a gente tem o nosso direito dele. O que acontece é que, por exemplo, com a lei federal, depois do julgamento do Supremo, muitas pessoas passaram a ter o entendimento de que, de fato, está liberado,
né? Você andar com um certo quantidade de maconha, você ter essa quantidade. E isso, por um lado, é bom, porque tira um pouco daquele medo que a gente sempre teve de sair na rua com um beck, né, tomar um enquadro, ser esculachado, enfim. Mas, ao mesmo tempo, também cria um precedente, né? Porque daí a galera tem muita gente que abusa. Eu acho que é essa questão que é importante a gente falar, a questão do respeito, que mesmo a gente sabendo que tem essa hipocrisia, eu não acho legal que a gente acenda na frente de uma família, uma criança que a gente não conhece e tal. Mas o problema todo aí, na questão, principalmente na questão desse porte, ao meu ver, é o entendimento que tem hoje da polícia. Porque a polícia, tipo, de Santa Catarina, por exemplo, ela está lidando a parte dessa lei federal. Ela está dizendo que, por exemplo, se você quiser fumar, que você fume na sua casa e que você não saia com nada da sua casa. Se você sair com um beck na rua e eu te pegar, eu vou te multar. Então, tipo, ela tá privando, primeiro, a liberdade da pessoa, porque, tipo, nada impede de eu pegar, bolar um beck na minha casa e me dirigir até a casa de um amigo, que também é um local particular, para fumar um beck lá. Eu tenho que levar esse baseado. E o Supremo disse que eu posso portar esse baseado na rua até a casa do meu brother. E a polícia vem e me prende. Mas daí Ou me multa por me multa, 1518, a entendeu? Prefeitura de Floripa já entende de outro modo. E é muito também ali daquele momento. Se a pessoa, se eles entendem que tu tá fumando, daí tá, tu ganha a multa, mas aí estão pegando mesmo até com sem nada e a multa ainda é gerada, né? Estão abordando, assim, ó, até para explicar para a galera que vai assistir a gente aí, vai escutar a gente, o que está acontecendo? Ao ser abordado, eles estão gerando um boletim de ocorrência no ato, é um papelzinho, parece um cupom fiscal assim de mercado, né? Daí vem ali explicando da multa e tem um site embaixo, onde você vai acessar para você poder recorrer. Aí você tem 10 dias para você recorrer a essa multa. Você entra no site, vai lá, coloca seus dados, o seu CPF e tal, e vai aparecer um campo onde você, foi multado, vai estar lá tudo escrito, quero recorrer. Você vai dissertar ali, escrever o seu recurso, né? O que está acontecendo? A princípio, a gente orientou as pessoas a fazerem isso, a abrir para entender como que era o processo, até a gente não sabia como é que estava rolando, para fazer um recurso para a gente ver como é que vai acontecer. E teve um caso até muito engraçado de uma pessoa conhecida nossa, que ela fez uma defesa, tipo, exemplar, tipo, parecia um juiz defendendo o cara, assim, tipo, escreveu ali perfeito, ali toda parada. E aí teve uma resposta, depois de alguns dias, sobre esse recurso dele, foi negado. E aí também uma resposta muito bem redigida. Só que quem assina o retorno desse recurso é um major da PM de Santa Catarina. Ou seja, é um recurso em âmbito administrativo, dentro da própria Polícia Militar de Santa Catarina, julgado por um policial militar. Então, ninguém vai ganhar esse recurso. Então, não existe como você obter uma chance de... Impossível. Impossível. Então, o que a gente está orientando a galera é não pagar. Uhum. Não pagar. A gente está indo até o final para entender quais serão as sanções, o que vai ser impedido coisa essa assim, pessoa. Né, que geraria não pagar. isso, né? Tu não pagar, né? Porque daí ali tu já não dá mais brecha pra eles ver que tu não tá reconhece, caindo, não reconhece a lei. Um golpe, tá ligado? Até porque o que eu penso também é que a lei federal ela tem que estar acima da lei municipal, né? Não pode ter uma lei federal contrária da lei municipal, né? Cada município querer fazer suas próprias leis, mudar a lei federal, acho que isso não pode, mas o que acontece? Tem um negócio na política que é bem triste. Mas como foram deputados aqui do estado que criaram um projeto de lei, esse projeto de lei é submetido a uma votação, foi aprovado. Foi aprovado pro estado todo, o estado né? todo. Não só a capital de Florianópolis. O estado inteiro. Balneário e Joinville, por exemplo, são os lugares que tem mais multas, até mais Joinville, mais que Florianópolis. É bem chato. Então, os deputados votaram isso, passaram pro governador, o governador olhou a lei e falou, gostei, assinou. Vai dar dinheiro. Então, assim, teoricamente, quais são as chances que a gente tem de reverter isso? Para provar que uma lei é inconstitucional, não basta a gente ter esse entendimento e escrever uma carta para o Ministério Público. Precisa que uma entidade como o Ministério Público, por exemplo, a Ordem dos Advogados do Brasil, partidos políticos, essas organizações podem entrar com um pedido de ação direta de inconstitucionalidade. E aí, caso provado, a lei cai. Então, hoje, o que a gente está fazendo? Aí teria que ser, por exemplo, uma OAB, pode ser até de outro lugar, mas
Tem que ser uma ordem do Brasil, dos advogados do Brasil. Nossa. Aí, por exemplo, o partido político, no caso, a gente tem que sensibilizar que os partidos que são mais apoiadores da nossa causa, ter uma conversa com eles, um debate e fazer com que o partido consiga, dentro da sua direção ali, aprovar esse recurso. Daí os advogados vão se mobilizar e entrar com uma ação. A gente tem hoje aí 2 partidos, né, que estão aí trabalhando nesse sentido, um é o PT e o outro é o PSOL, que estão tentando nesse sentido buscar uma ação direta de constitucionalidade. E o próprio advogado falou, olha, dá pra gente provar que é inconstitucional, mas ele tem pontos que são difíceis da gente reverter da própria lei. Então, assim, é tão bem feito o que eles fizeram que vai ser difícil, inclusive, de reverter, mesmo provar a inconstitucionalidade disso. Então, aí é até interessante a gente falar que quando a galera não se preocupa com as ações políticas, não se preocupa com as paradas, é o que acontece é o que nós estamos tomando agora. Porque quando rolou, todo mundo ficou só preocupado no dizer assim, isso aí é inconstitucional, a gente pode andar porque o STF liberou, beleza. Mas ninguém foi lá e pediu para ler todo o projeto, para entender tudo que estava colocado. Inclusive tem um campo lá que diz assim que a polícia poderá punir e multar o porte e o consumo nos locais públicos. E isso passou despercebido, por exemplo. E aí agora a galera está sendo multada todo dia. E é triste porque a gente que está na marcha ali tem recebido diariamente pessoas trabalhadoras, principalmente da região central, que estão entrando em contato com a gente desesperados, porque, pô, R$ 1.518 vai quebrar a vida da pessoa, entendeu? Tipo, então, para muitos, às vezes é o salário do mês e é injusto. Então, a gente vai ter que lutar muito e, assim, falar isso pra galera, ó, primeiro não paga, segundo também a gente tentar evitar, né? Infelizmente, vamos tentar evitar. A gente, se possível, o cara saber o que fazer, andar, onde acender um baseado, né? Vamos respeitar pelo menos um pouco mais pra gente evitar esse tipo de coisa. Acho que é isso. D2, mas mantém o respeito. Eu acho também meio contraditório aquela parte da lei que diz assim, ó, que tu pode, né, portar em casa até 6 pés e 40 gramas. Só que se tu tem 6 pés mesmo grande, vai dar muito mais 40 gramas, né? Então, tipo, é meio contraditório, né? Isso da lei do Supremo, né? Tu fala. É, A gente falou isso, até porque se você tiver 6 pés, você não vai ter só 40 gramas, né? É por isso que eu falo, por isso que quando eles fizeram o julgamento, qual que foi a ideia? A ideia foi clamar por um debate que traga para dentro do Congresso Nacional, para dentro das entidades, a regulamentação e uma possível legalização. Então, não legalizou. O que a gente tem hoje, e até para deixar claro, é que quem tem muita grana hoje nem sabe que existem essas leis que a gente está discutindo aqui, entendeu? Quem vive na alta sociedade, quem anda no carrão, quem frequenta bons lugares, quem tem lá o seu dinheiro lá, que é essa dita alta sociedade, nem sabe do que a gente está discutindo, porque para essas pessoas essa lei não vale. Então, hoje a gente está caminhando para uma cannabis que já está legalizada, né? O uso medicinal, ele proporcionou para quem tem recurso, advogados, habeas corpus, você até importar planta hoje, a galera recebe um potinho com planta in natura para fumar em casa, então tipo é uma disparidade gigante contra quem tá na quebrada e sai na rua para fumar um beck e toma uma multa, entendeu? Então, assim, é um disparo muito grande. Então a gente precisa debater cada vez mais isso. Isso E como é que a gente vai? Porque assim, na verdade a gente caminhou, inclusive, para a regulamentação da Anvisa. A Anvisa regulamentou agora a produção e o plantio de maconha no país todo, para as associações e para as universidades, para fins de pesquisa, extração, cultivo, manutenção, produção de medicamento. Mas isso não inclui a questão do uso recreativo. Então, essa é a legalização que a gente quer? Não é. Então, ela vai ajudar? Vai. Se a gente dizer que não é um avanço, é injusto também, meu egoísmo da minha parte. Porque muitas pessoas que têm poucos acessos, através dessas associações hoje, conseguem fazer com que o seu filho ou um ente da família, alguém possa fazer uso do medicamento porque não tinha recurso para comprar. Mas, ao mesmo tempo, você elitizou um produto, abriu o espaço, inclusive, dentro da classe conservadora para que elas aceitem aquilo e estigmatizou ainda mais a maconha com essa separação. Então, no fundo, hoje, usar cannabis é bonito e fumar maconha é feio. E aí é contra isso que a gente precisa alertar e trocar ideia sempre com a galera, entendeu? A gente precisa ter um plano, né, para a gente poder avançar para a legalização, né, até para a gente tirar esse, enfim,
a planta dessa parada e aos poucos, cara, vou ser até polêmico aqui, mas caminhar para a legalização de todas as drogas, porque de fato a proibição gera tudo o que acontece aí, inclusive o crack, inclusive todos os males que as drogas trazem são gerados pela proibição. Hoje quem faz consumo de cocaína consciente, etc, o cara vai usar um pó hoje e não sabe se é um pó bom ou qual a procedência, de onde que ele vem, justamente porque a máquina, né, da proibição faz com que para chegar aquela droga em determinado lugar ele tenha que passar por uma série de processos que entre eles você não tem fiscalização alguma, E né? outro ponto, né? Muito que usa disso também é a alta sociedade, né? É Também. um ponto muito forte, né? Também. Quem tem mais poder aquisitivo que tinha que estar fortalecendo quem está querendo esse movimento para melhorar, né? Para a sociedade melhorar, no caso, né? Porque Você isso Você vê hoje, mano, eu faz mó cara que eu não vou numa rave, numa festa, assim, tipo de música eletrônica, mas eu ouço falar e converso com a galera direto. E a galera que é mais antiga fala assim pra mim, meu, é impressionante, a galera tá tomando uns bagulho que não sabe nem o que que é. E essa é a realidade. Tem um grupo no Brasil aí, vários, aliás, que fazem esse trabalho de redução de danos em festas. E a galera tem ali um aparelhinho ali, um esqueminha do Reage ali, que você inclusive faz testes na droga da galera. E a galera tem ido nos eventos e, ó, deixa eu ver essa balinha que você tá tomando aí. Testa, não tem nada ali de anfetamina, disso, daquilo, aquilo outro, entendeu? Então, assim, até nisso, você legalizar, você passa a ter um controle, inclusive, da própria qualidade do que a pessoa está usando. E a gente precisa caminhar para um mundo com drogas. Não existe um mundo sem drogas, entendeu? Tipo, essa pira da galera que vai ter um mundo sem drogas não existe. O ser humano consome substâncias para alterar a sua percepção, ou para buscar um estado de espírito melhor, ou para aliviar as dores que é o sofrimento de você viver diariamente, há milhares e milhares de anos, que entendeu? tanto Então, é que a não tem gente como. buscar a paz é uma forma disso, de cada um ter a sua liberdade de poder, né, tá escolhendo ali da sua melhor forma como vai usufruir dela, né, na sua vida, É né? uma redução de danos, Tá e ligado? muito mais também o imposto que está indo para o crime organizado também poderia estar indo ali para o governo para ele de tal forma investir em hospital, investir em saúde, Para reverter em saúde. tem outras coisas também, né? Hoje se gasta, por exemplo, muito dinheiro com temáticas, por exemplo, como o álcool, né? Se você for ver a rede pública de saúde, ela deve gastar horrores, milhões todos os meses para tratar dependentes de álcool e tudo aquilo que a dependência do álcool leva, os acidentes, enfim, as mortes, assassinatos, uma série de coisas, né? É legalizado, né? Legalizado. E aí, tipo, por exemplo, você vê que o cenário do uso de drogas em geral, as ilícitas, né, maconha, cocaína, etc., você não tem como fazer nenhum controle sobre isso, por exemplo. Tipo, buscar dados mais eficientes, né, ter dados corretos de quantos são os números de usuários, né, quantas pessoas fazem uso saudável, assim, vamos dizer assim, um uso consciente, adulto de tal droga e quantos têm uso problemático. Você não consegue fazer esse tipo de separação porque você não tem esse mapa para você estudar, ao contrário do álcool e do cigarro, que você, através de políticas públicas, conseguiu, inclusive, reduzir o consumo de cigarro, tabaco entre adolescentes, entendeu? Assim, então, eu acho que quando você estuda um negócio que você tem controle, fica mais fácil de você organizar, né? O que tu acha assim que faltou pro Brasil legalizar? Tu acha que é a vontade política? Tu acha que tem algumas grandes empresas que estão por trás disso que também não tem interesse que isso legalize? É o tráfico mesmo, de repente também não tem interesse? Eu acho que não, eu acho que o tráfico, a pergunta é interessante porque o tráfico, por exemplo, muita galera já falou pra mim, Sodré, como é que você vai lá no morro, mano, falar da marcha da maconha, vai lá trocar ideia com a galera, não sei o que conhece os caras. Falei, cara, ninguém tá preocupado se a maconha vai deixar de ser proibida ou não, entendeu? Até porque, num cenário ideal, essas pessoas deveriam trabalhar com a maconha legal no cenário de legalização, entendeu? E empregar o moleque que tá ali, empregar o moleque que tá ali esperando uma chance pra trabalhar, que tá ali fazendo corre, vai vender maconha legal, entendeu? Vai trabalhar direito ali, vai estudar, vai fazer alguma parada. Então, tipo, hoje, na ideia mesmo assim, eu acho que o problema que ainda faz com que ela não seja legalizada é justamente o instrumento que o Estado tem para proibir, massacrar, prender e matar as pessoas de periferia, sobretudo a galera negra, etc. Porque É uma perseguição seletiva, né? Não é perseguição completamente, de velho, burguesia. porque assim, ó, tipo, o que acontece? Se você for parar para pensar desde do passado, a polícia e outros instrumentos de repressão nos Estados Unidos, na época
que demonizou a maconha lá, etc. Era o problema nos mexicanos, em outro lugar. Tem sempre um público estigmatizado que é colocado como Os vilões os ali, vilões e os responsáveis por aquele consumo. E aí hoje eu acho que a maconha acaba sendo ainda um instrumento que o Estado tem para poder fazer isso. Uma desculpa esfarrapada para poder manter Poder uma chegar o guerra, MOP atirando para lá. poder chegarem ali atirando, para chegarem lá falando, não, ó, pode ver que hoje, toda vez que acontece qualquer morte, tipo, agora, recentemente, teve uma no Siri aí, faz 2 dias, né, um menino de 16 anos, que, segundo os relatos, já estava desarmado, né, ali, sentado no chão, pedindo, clamando por um copo de água, um gole de água, querendo ajuda, e foi assassinado na frente de um monte de pessoas ali, pela Polícia Militar de Santa Catarina. Então, no meu ponto de vista, quando você vai olhar a manchete, só está escrito ali, traficante de drogas foi assassinado, e agora eles estão usando a palavra neutralizado, né? Traficante de drogas é neutralizado. Não tem uma discussão sobre a idade desse menino, sobre o que ele fazia, quais eram os sonhos dele, qual era a relação dele com a comunidade, com a família, qual é a oportunidade que ele poderia ter tido se ele tivesse uma outra chance. Então, tipo, no fundo, essa é a desculpa que se tem para legitimar essas invasões nas comunidades e tal, porque se fosse o problema droga, você veria notícias tipo condomínio Jurerê Internacional é invadido pela polícia e 3 pessoas são neutralizadas. Porque lá vai encontrar armas, lá vai encontrar drogas, entendeu? Então o problema não são as drogas, não são as armas, o problema é onde elas estão, na mão de quem, né? E quem o Estado quer controlar para que não possa crescer. Então isso legitima, por exemplo, o Estado não investir naquela comunidade, trazer uma escola top para ali, o Estado não fazer saneamento básico naquela região, o Estado não levar energia para todo mundo, água para todo mundo, tudo é legitimado pelo fato daquela comunidade ter parte dela que é envolvida com o tráfico de drogas. Daí o Estado utiliza isso justamente para, não, lá não dá nem para entrar, lá tem o tráfico. E aí aquela comunidade fica esquecida anos e anos, e o dinheiro público não chega ali para pessoas que todo dia estão pagando impostos em todos os lugares. Acho que essa é o grande problema, porque legalizando agora a parte do uso medicinal da planta, a tendência é que nos próximos anos, e bem rápido, até com o agro já ganhando essa ideia de que vai dar muito dinheiro plantar maconha, eu acho que vai crescer muito no Brasil o uso industrial dela. Acho que a gente não vai demorar muito para a gente estar produzindo, enfim, plástico, outras coisas, concreto, fazendo tudo a partir do cânhamo, entendeu? Então eu acho que é um processo, é uma escadinha, medicina, indústria, até que a gente possa chegar, sonhar com essa liberdade maior de você poder, né, fumar, plantar sua própria planta no teu quintal, seu próprio remédio no próprio quintal. Eu acho que é gradual, mas se a gente não se a gente desistir dessa luta, a gente vai demorar ainda mais para chegar lá.